serão 300 câmeras. O custo anual será de R$1.008.000, valor menor daí do que o edital, que era de pouco mais de R$6 milhões. O contrato foi assinado no dia 28 de novembro e vale por um ano. A Secretaria informou que os equipamentos serão alugados e entregues em até 90 dias após a assinatura do contrato, ou seja, o prazo máximo é fevereiro de 2024. Aí, nesse período, a polícia usará aparelhos como teste. A despesa mensal com o aluguel dessas câmeras será de R$84 mil por mês aos cofres do Estado. O contrato inclui também toda a estrutura para armazenamento das imagens e áudio, carregamento de baterias e descarga de dados e dispositivos. Com o contrato assinado, os policiais passam pelo treinamento operacional avançado e o próximo passo aí será a entrega das câmeras corporais. E por último, depois de tudo isso, já com as câmeras oficiais recebidas, eles passarão por uma nova capacitação. Vamos para números, só para você entender. 300 câmeras para todo o estado. O 4º Batalhão da Polícia Militar aqui de Maringá vai receber 24 câmeras. E a 5ª Companhia de Polícia Rodoviária, que também fica aqui em Maringá, receberá 20 câmeras. A instalação das câmeras nas fardas dos agentes foi uma das promessas de campanha do governador Ratinho Júnior durante as eleições de 2022. Estamos falando de monitoramento na hora da ação policial. Do que se trata isso aqui? Muita gente ficou bastante preocupada com a última ação policial que a gente teve ali na Gastão Vidigal, perto da NPR, certo? A polícia entrou em confronto com bandidos, 5 tombaram mortos. Se algum daqueles policiais tivesse, de fato, com essas câmeras, a gente teria muito mais noção do que foi a ação e da segurança empreendida, se de fato houve uma reação anterior dos bandidos. Então todas essas dúvidas seriam sanadas se a gente já tivesse esse tipo de equipamento nas fardas policiais. E agora eu quero conversar com os meus colegas aqui. Eu começo com você, Edivaldo Magro, para saber a sua opinião sobre esse tipo de monitoramento do trabalho da Polícia Militar. Maringá, no total, 44 câmeras, se eu somar o 4º Batalhão e a 5ª Companhia de Polícia Rodoviária. Eu sou a favor, apesar da controvérsia que segue essa medida. Eu lembro do Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Ele se comprometeu em acabar com isso durante a campanha, enfrenta resistência lá em São Paulo para fazer isso, mas anunciou agora em outubro um corte de quase 16 milhões no orçamento de 2024 para o programa Olho Vivo, né, que é voltado exatamente para posicionamento de câmeras, né, nos policiais. Eu acho que episódios como aquele, que envolveu os policiais, os meliantes lá que foram mortos, não seja tão representativo e necessário para essa circunstância, né? Não é bem para isso que essas câmeras são instaladas, exatamente porque ali ficou muito claro a situação de enfrentamento ali. A gente já defendeu que a polícia agiu muito corretamente. Isso está mais ligado à abordagem do policial, naquele momento em que o policial faz uma abordagem a um cidadão, espera-se que essa relação seja transparente e feita dentro da legalidade, né? Sem o abuso da autoridade, como muitas vezes acontece. Então, eu acho que a Câmara, nesse momento, dá segurança tanto ao policial quanto ao próprio cidadão que está sendo abordado. Interessante observar que as primeiras apuração acerca do uso das câmeras em São Paulo reduziam a letalidade nesse tipo de... Né, a letalidade da polícia em relação ao cidadão nessa abordagem inicial. Não muda muito a relação do policial com o bandido, no sentido que bandido que puxa arma para o policial, leva tiro, não se discute muito isso. Mas muitas vezes a forma como o policial aborda, eu particularmente fui visto umas 2 ou 3 vezes de policiais despreparados e que abusaram sim da autoridade, né? Levei um chute, e das muitas vezes que eu fiquei de cara para a parede, nos botecos que eu frequento aí, policial despreparado já vem me dar uma bordoada, sou cidadão vagabundo, né? Que é normal a forma deles abordar, mesmo quando você está em 4, 5 jornalistas, como nós estávamos naquele momento, perto do Diário, inclusive, onde a gente estava, tinha acabado de sair, e não foi uma única vez que a gente viu situações desse tipo. Vamos deixar muito claro, fazer uma distinção entre a abordagem de bandido, e aí alguém pode falar, mas a polícia não sabe quem que é bandido. Quando você passa na frente de um boteco, perto de um jornal,
e você para a tua viatura na frente, ninguém se mexe, continua todo mundo tomando cerveja, numa grande operação, bar chamado O Diário, só dava jornalista. A polícia entra e dando bordoada na cabeça do cidadão, e essa é uma das situações que eu posso relatar. Então, eu acho que nessa circunstância, quando você faz uma denúncia contra o policial, você se protege, os dois se protegem nesse ambiente. Claro que há contradição, há controvérsia, e obviamente os policiais, de maneira geral, as próprias entidades que representam os policiais são contra o uso Edivaldo? das câmeras, mas é de supor que seja bom para todo mundo, para os dois lados, nessa situação. Claro, volto a insistir que o episódio envolvendo os policiais e os bandidos ali, eu acho que as câmeras, até pela escuridão, não iam revelar muita coisa, não, até porque não deu tempo, foi tiro para todo lado. Carlos Henrique, eu quero ouvir de você. R$ 84 mil por mês, 300 câmeras em todo o Paraná, Maringá fica com 44. Eu sou contra o uso das câmeras neste momento. Porque uma coisa é utilizar essas câmeras num país como os Estados Unidos, que tem pouca incidência de criminalidade, ou eventuais incidentes, né? De vez em quando sai um lá com uma metralhadora e mata um monte, mas de vez em quando. Outra coisa é utilizar em cidades que a criminalidade está crescendo muito, né? E o policial, hoje, ele tem que aguardar o bandido dar o primeiro tiro nele ou mostrar a faca e tentar atacá-lo, para daí ele poder revidar. Porque se ele fizer isso primeiro, ele vai ser processado e possivelmente punido, né? Os policiais não têm... Vira e mexe, eu ouço que eles fazem as tais das vaquinhas, das rifas, para poder pagar advogados, para poder defendê-los dessas ações, né? Então, neste momento, eu sou contra. Mas eu sou a favor que, em algum momento, as câmeras podem ser importantes, podem ajudar a prevenir de ataques involuntários ou ataques indevidos, né? Ou quem atacou primeiro. Beleza. Neste momento, sou contra. Não sou a favor disso, não. Vamos lá. Ô Zé, eu sei que você trabalhou com esse caderno, que é o caderno policial, por bastante tempo. Hoje não mais, mas ainda assim você teve muita experiência em acompanhar ações policiais. Eu concordo. Eu acho válido a instalação de câmeras, sim, nos uniformes dos policiais, para tentarmos, primeiro, não para fazer com que o policial se sinta intimidado e não agir para se defender, para defender a sociedade, mas também como uma forma de isso preparar cada vez mais a polícia para ações corriqueiras que a polícia até então ou não enfrentava ou enfrenta, mas que muda o cenário, muda a situação, enfim, isso pode ser usado como uma forma da própria polícia utilizar isso como informações para treinar os seus próprios policiais para agir em qualquer tipo de situação, como também, por exemplo, igual nessa ocorrência onde 5 tombaram mortos ali na Gastão Vidigal. Quando eu recebi o vídeo, quando as pessoas começaram a publicar aquele vídeo, muita gente falou, pô, a polícia chegou atirando. E não foi bem assim que aconteceu. Não foi bem assim. Porque você olhando de um lado, o ângulo, conforme a pessoa filmou, conforme você filma às vezes e coloca na internet, porque assim, hoje em dia você pega um vídeo, coloca na internet e todo mundo se acha especialista para comentar o que quer e do jeito que quer e assim por diante, né? Sem a responsabilidade. E aí depois, quando foi que a gente entendeu? Eu falo a gente, algumas pessoas, porque eu já tinha entendido muito bem da situação da abordagem ali. Quando foi que algumas pessoas começaram a entender corretamente que a polícia teve que agir daquela forma? Quando saiu outro vídeo daqueles mesmos criminosos invadindo uma casa em Sarandi, tentando matar uma pessoa, fortemente armados, com colete balístico, armas, eles estavam com capuzes, estavam preparados, tinham ido lá para matar, voltaram aqui, estavam praticando ali uma ronda para tentar ver se localizava a vítima e assim por diante, quem seria morto, e aí deram de cara com a polícia. E aí, nesse fato? E nesse caso, aí eu pergunto uma coisa, né? E se, por exemplo, se não tivesse aparecido aquele vídeo, muitas pessoas ainda ficariam na dúvida se a polícia agiu ou não, ou tinha agido corretamente. A câmera é importante? Mas não pode ser usada como forma de intimidar os policiais, ou deixar os policiais, agora não vou poder nem mais falar alto pro sujeito. É lógico que a polícia tem, igual o Edivaldo falou, alguns policiais, às vezes, Edivaldo, que não estão bem preparados, ou que às vezes não conseguem, na hora ali da situação, agirem de forma que seria mais aceitável, mas eu acho muito válido e importante. Ô, Regiane, eu vou pegar carona aqui nas falas para te fazer a pergunta. Você acha que a câmera, mesmo sendo válida, é isso que eu estou entendendo aqui, mas ela de alguma maneira ela pode, não estou dizendo que vai, pode intimidar o policial na hora da ação?
Não, espero que não, né? Não é esse o objetivo. Eu entendo justamente que o uso da câmera sirva exatamente como prova, né? E como, pelo contrário, a segurança da ação. Né? Você poder chegar e abordar um cidadão e se for colocado em prova aquilo, você tem ali o sistema gravado. Lembrando que bandido não tem medo de câmera, né? Nem esse tipo de câmera no uniforme, nem qualquer outro tipo de câmera. Então, assim, serve exatamente para isso. A tecnologia está aí para ser usada, né, a favor de qualquer que seja o cidadão, nossa, e deles mesmos, para este objetivo, Paulo. Precisa. Eu realmente acho que deve ser implantado o que máximo que possa ser feito. Deve ser feito. Por quê? Porque tem muito questionamento. A gente vê isso, justamente. Nossa, mas abordou, ai, me enquadrou. Não estou dizendo do senhor, seu Edivaldo, mas, assim, de situações aí. E daí, o que acontece? O policial não tem ação. Fica quieto justamente porque vai ser ele incriminado. A situação se inverte. Então, assim, o negócio está meio complicado, tendo essa possibilidade aí, tem que fazer mesmo, tem que colocar para todo mundo, não só 44, não. Viu? E hoje tem um detalhe também, aproveitando o seu comentário aí, hoje, no nosso país, tem uma situação, não sei se vocês concordam comigo, é assim, hoje, se você pode, às vezes você tem um vídeo na mão, tem toda a informação na mão e ainda é insuficiente como prova. Então, pois é. Tem situação que você tem ainda, está aqui, gente, ó, tá aqui, mas ainda parece que não é o suficiente. Então, isso também como uma forma de proteger a própria operação policial, o policial, e servir como prova de que ele agiu conforme a lei, defendendo a sociedade, eu acho válido sim.